a gestora ou gestor esperou muito para que a temperatura esfriasse. E a temperatura chegou a um ponto tal que no dia que ela foi ter a reunião... Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais uma live onde nós vamos traçar estratégias para obter engajamento e produtividade dos times. Meu nome é Rômulo Frota e hoje nós vamos falar sobre as reuniões, porque como vencer as barreiras de implementar reuniões e o que isso afeta na produtividade dos times. Vamos chegando. Pessoal, essa questão das reuniões, meu Deus, como isso daí impacta muitas equipes, porque muitos gestores acreditam e não fazem reunião. E para os que já têm tradição de fazer reunião, eu sei que se for o seu caso, você deve estar pensando, nossa, existem realmente equipes que não fazem reunião? E eu lhe digo com toda certeza que sim, existem muitas equipes que não fazem reunião. E por que eles não fazem reunião? É o que nós vamos refletir, vamos trazer aqui para esse debate, essas questões, as causas, os motivos e apresentar algumas sugestões de solução para essa problemática das reuniões. Então deixe-me ativar aqui os comentários para que vocês participem. Gente, as reuniões elas são super importantes para que o time se veja. E realmente tem muita gente que diz, não, mas a gente já está se vendo, a gente está acompanhando ali a produtividade, a gente já tem ciência do que faz e do que deixa de fazer. Olha, isso daí realmente é uma segurança em excesso, a gente vai até falar aqui dessa segurança em excesso já. Mas quando o time, a equipe não faz reunião, sabe o que é que fica parecendo? Vocês lembram daquela historinha da Alice no País das Maravilhas? Aquela hora lá que ela chega pro gato. Essa história é bem clássica, assim, esse episódio, esse encontro é bem clássico, que a Alice pergunta pro gato qual é o caminho que ela deve seguir, porque existem lá dois caminhos e ela pergunta qual o caminho ela deve seguir. E o gato então pergunta para onde você quer ir, para onde você deseja ir. E ela diz, não sei, para qualquer lugar, tanto faz, para qualquer lugar, eu não tenho um destino certo para alguma coisa nesse sentido. E então o gato diz, então tanto faz o caminho que você vai seguir. Se você não sabe para onde vai, tanto faz o caminho que você vai seguir. Então, com as reuniões, é uma comparação, dá para a gente fazer uma analogia. Quando não se sabe exatamente se tem o desejo de onde se vai, mas quando a gente não faz a reunião, a gente não tem certeza se está indo para onde a gente deseja ir. Faz sentido para vocês? Uma coisa é, vamos elaborar um projeto, vamos desenvolver um projeto, vamos atingir a meta tal ou as metas tais. Mas se não há reunião, não tem como você, gestora ou gestor, saber se você está indo para onde você realmente deseja ir. Então, reunião é um dos recursos muito eficientes para o atingimento da produtividade e o engajamento dos times e também essa questão da sustentabilidade para o time, porque a questão não é só o time produzir, porque, vejam bem, fazer um time, fazer uma equipe atingir uma produtividade alta, isso, minhas amigas e meus amigos, não é tão difícil. A questão é atingir essa produtividade e manter essa produtividade, porque tem outras questões que vão impactar nessa manutenção ou não manutenção dessa atividade, dessa produtividade. Então, não é difícil você chegar para uma equipe e dizer vamos atingir essa produtividade e fazer ali os esforços necessários para atingir a produtividade. Mas isso não é difícil para o atingimento no curto prazo.
Agora, no médio e longo prazo, se não houver técnicas e recursos necessários para isso, para manter isso, isso não se sustenta. Por isso que eu falo na sustentabilidade, falo produtividade, atingir o engajamento e a produtividade de forma sustentável, e com menos estresse. Então, lembrando que ter menos estresse não significa não ter estresse, né? Então, a gente tem que ressaltar isso. Então, a gente, para atingir esse objetivo, para a gente chegar nesse destino, a gente tem que se enxergar dentro do time. O time precisa se ver, precisa ver cada indivíduo, precisa ver a soma desses indivíduos no time, que já formam a equipe ou o time, e ver como é que está esse termômetro do time. Mas o que acontece é que muitos gestores não fazem reunião. E aqui eu vou começar primeiro pelos que fazem raramente, tá? Não vamos ser injustos, porque aí também dizer que tem gestor que realmente não faz, mas tem gestora ou gestor que faz com uma frequência muito grande, às vezes de meses. É verdade, às vezes de meses, acreditem. Tem gestores que fazem de 6 em 6 meses, de semanas ou meses. Então, eu sei que você deve estar imaginando aí, nossa, isso é um absurdo. Eu acho também um exagero esse prazo. Eu considero, também entendo que é um exagero, mas vamos entender aqui, vou trazer uma comparação aqui de um conceito bem interessante da neuroeconomia, que é aversão à perda por miopia. Mas antes, vamos voltar para esse gestor, para essa gestora que faz uma reunião com uma frequência de meses, assim, de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses. E quando faz? Então, o que é que acontece? Eu já acompanhei seguintes situações. A gestora ou o gestor de uma equipe e está tendo ali algum estresse, ou com a produtividade, ou com o relacionamento, e ele ou ela, gestor ou gestora, vão aguardando, acreditam que não é o momento certo, e a coisa vai pegando fogo, vai ali ampliando, tanto a improdutividade quanto na questão do relacionamento, e chega um momento tal que ela ou ele já fica realmente na iminência de fazer a reunião e diz, não, realmente amanhã, isso no final do expediente, amanhã eu preciso fazer uma reunião, porque senão isso aqui não vai dar certo, a improdutividade pode ser tal que realmente prejudique permanentemente, ou então esse conflito aí de relações pode ser tal que prejudique, aí a gente vai demorar muito tempo para restabelecer o engajamento e a produtividade, aí ele ou ela diz, não, amanhã eu vou fazer essa reunião. O que é que acontece? No dia seguinte, nesse amanhã, ela, gestora, ou ele, gestor, chega no ambiente de trabalho e aquela situação que estava para explodir, ela não explode e nem está quente. Aconteceu algo, talvez para as pessoas envolvidas aconteceu algum episódio bom no dia anterior e deu para a pessoa se acalmar ali, esfriar ou produzir mais, se a questão for a questão da baixa produtividade. E a gestora ou o gestor chega no ambiente e a situação não está mais complicada. Está como se nunca tivesse havido um conflito. Aí o que é que a gestora ou o gestor fazem? Diz, não, beleza, não vou fazer reunião, porque já está tudo bem, eu não vou fazer reunião. Então, antes de eu dizer a consequência disso, eu vou trazer o conceito lá da neuroeconomia, que é a aversão à perda por miopia. O que é aversão à perda por miopia? O pessoal que já é investidor aí sabe o que eu estou dizendo. Algumas pessoas esperam um momento muito preciso para investir em determinado ativo, em determinada ação. Então, a ação está em baixa e começa a subir, e a pessoa diz, não, aqui eu não vou comprar, porque aí não estuda para entender e tal, eu não vou comprar porque já está subindo. Aí espera, aí sobe mais, e a pessoa diz, não, eu não vou comprar ainda porque
está subindo e vai subir muito mais. E sobe, sobe, sobe. Chega uma altura tal que a pessoa diz, poxa vida, eu não vou mais esperar. Está subindo e vai subir mais. E a pessoa compra. O que é que acontece? Na hora que ela compra, porque o mercado financeiro, para quem não sabe, ele faz um movimento que é chamado o fractal 5-3. Não vou entrar nisso, mas ele sobe e desce. Inevitavelmente, em determinado momento, ele vai descer. Então, esperou muito para comprar a ação, compra no momento que ele já subiu muito e já está na hora de descer, então ele compra ou ela compra. Compra muito ali, porque acredita que vai subir muito. O que é que acontece? A ação cai, naturalmente ela era para cair, ela cai e a pessoa se desespera. Então isso é a aversão à perda por miopia. Tem muito medo de perder no momento que é para fazer, para tomar ação, e quando essa ação já chegou em um pico muito alto em que ela já não se sustenta, a pessoa pega, entra e compra e a ação cai. Então vamos trazer para a reunião conflitos no time ou então questão de improdutividade. Nesse exemplo que eu estava trazendo, a gestora ou gestor esperou muito para que a temperatura esfriasse. E a temperatura chegou a um ponto tal que no dia que ela foi ter a reunião não aparentava ter nenhum conflito. E ela diz, não, eu não vou fazer a reunião porque a situação já está resolvida. Aí o que é que acontece? Ela esfria o interesse de fazer a reunião, mas o conflito ou a improdutividade, ou os motivos que geram o conflito ou a improdutividade, eles permanecem. É óbvio que permanecem. Um conflito entre relações ou algo que esteja provocando a improdutividade não vai acabar de uma noite, de um dia para o outro. Não se iluda, não vai acabar. Então ela diz, não, já está bom, eles já se resolveram, eu não vou fazer reunião. O que é que acontece? Ela esfria no intuito de fazer reunião, ou ele esfria no intuito de fazer reunião, e o conflito, dias depois, explode, ou a questão da improdutividade chega a um ponto que é insustentável. E aí perdeu o tempo, perdeu o time de entrar lá para tomar atitude. Então, trouxe esse conceito da aversão à miopia, aversão à perda por miopia, que é muito interessante para essa nossa questão da reunião. Então, se tivesse feito no momento apropriado, se tivesse tomado a atitude, já surgiriam ali recursos, subsídios para que aquela questão fosse monitorada. Porque aí você pode até estar pensando, poxa, então se explodiu ali a questão do relacionamento, se chegou a um ponto de improdutividade, então afasta os participantes que estavam naquele conflito. Então vamos lá, afastar participantes, membros do time, para quem está de fora, para quem não é gestor, parece ser muito fácil fazer isso. Ou então, para pequenos empresários, ou então os extremos. Grandes empresários, uma empresa muito grande em que o time é irrelevante o quanto se investe no colaborador, no membro do time. Porque o que é que acontece? Para a gente fortalecer a cultura do time ou a cultura da equipe, a gente precisa instruir, aperfeiçoar os membros do time. Quando a gente demite alguém, aqui a gente não fala só na questão, não estou nem falando da questão do impacto no seguro-desemprego, que gera um impacto na economia, nos cofres da União, não vamos nem chegar nisso. Mas a rotatividade causa um prejuízo no desenvolvimento da cultura do time. Porque se tem uns participantes lá que já estavam dentro da cultura do time e a partir de determinado momento criaram um conflito, e eu já disse para vocês que o meu entendimento é que as relações tendem ao conflito e por isso a gente precisa monitorar. Mas aí não há o monitoramento, as relações esquentam ali, às vezes são excelentes profissionais e foi só o detalhe mesmo desse monitoramento, dessa mediação, e aí o gestor acaba perdendo 2 bons profissionais porque deixou de fazer algo que é simples, como utilizar recursos tais como a reunião. A reunião é um dos recursos para a gente monitorar a temperatura do time. Então, o que acontece? Algumas vezes a empresa investe
em aperfeiçoamento e às vezes investe alto em aperfeiçoamento para um membro do time e, por vezes, o gestor dessa pessoa demite a pessoa, às vezes por uma questão pessoal. Ou porque não teve tato, não teve recursos, não teve técnica para dirimir um conflito, ou não foi com a cara da pessoa. Infelizmente existe ainda essa história de rotular, e o gestor que rotula nessa situação, ele perde porque às vezes ele rotula um excelente profissional que recebeu às vezes um bom treinamento, um aperfeiçoamento, a empresa investiu dinheiro nele, e esse investimento vai chegar a ser, não um investimento, um gasto, porque investiu em alguém que era capacitado, mas o gestor disse, não, esse daqui não merece ficar no time e sai. E os recursos humanos, às vezes, não chega nem aos recursos humanos o porquê que aquele colaborador foi demitido. Porque às vezes é uma situação tal que não tem mais tempo de os recursos humanos ir lá e querer saber, gestor, o que foi que houve e tal. Não, chega um ponto que é insustentável, não dá mais para tentar, para fazer tentativas para que o colaborador fique no setor. Então aí depois, tempos depois, é que vai dar para descobrir o que foi que causou isso. E às vezes, por vezes, acontece de ser uma coisa pessoal, uma questão de falta de habilidade do gestor realmente. Então, olha o prejuízo, tanto para a empresa que investe em treinamento, em aperfeiçoamento, em alguns casos, quanto para o fortalecimento da cultura do time, essa alta rotatividade, esse turnover, né, essa rotatividade dos membros do time. Você tem alguém ali que passa poucos meses porque você não consegue dirimir os conflitos. É diferente de alguém que é tão bom que recebe propostas para ir para um outro lugar. Aí não, aí é outra história que realmente não tem como você ter influência sobre isso. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, Luciana, minha princesa, sejam bem-vindos. Pois é, então, gente, queria chamar a atenção a isso, espero que vocês tenham entendido a questão da aversão à perda por miopia. Se quiserem depois, podem perguntar que eu explico novamente. Mas vamos tentar aqui traçar alguns panoramas de possibilidades do porquê gestoras e gestores, eu poderia falar só gestores, mas eu gosto de falar sempre gestoras e gestores, ou então boa noite a todas e a todos, porque realmente eu considero as lideranças femininas brilhantes e eu faço o possível para que, dentro desse contexto que a gente tem de espaço mais dificultoso para que as mulheres cheguem às gestões e às lideranças, infelizmente ainda existe. Então eu faço a minha parte, mesmo indo contra a gramática, eu utilizo gestoras e gestores ao invés só de gestor. Então vamos traçar aqui alguns panoramas e a gente vai tentar trazer aqui algumas soluções para a gente quebrar essa barreira das reuniões. Bom, o que eu vejo na minha prática, no acompanhamento que eu tenho com algumas gestoras e gestores, é que um dos pontos é o medo. Há um medo de não dar certo, há um medo de ser mal interpretada ou mal interpretado, porque alguns gestores têm medo, um receio de que o time pense que o gestor ou a gestora está convocando a reunião porque quer monitorar, quer saber o que é que estão fazendo e tal. E não deixa de ser verdade, mas não é um querer saber o que estão fazendo em uma forma de vigilância, de cobrança. E o gestor, a gestora realmente precisam de tato, que não é difícil, depois a gente vai trazer estratégias daqui para o final de como vocês vão fazer, mas realmente gestoras e gestores têm medo porque acreditam que vão maltratar o time, vão ser mal interpretadas ou mal interpretados por convocarem uma reunião. E infelizmente, alguns colaboradores, quando não têm o costume de reunião,
Nas primeiras reuniões, alguns deles podem até pensar, poxa, mas por que essa reunião? O que foi que eu fiz de errado? O que é que o time está fazendo errado? Não está tendo boa produtividade? E aí, se você faz uma reunião dessa com meses, um intervalo de meses, depois da primeira reunião, no caso, vai haver um esfriamento ali. Quando você for convocar a próxima reunião, pode surgir o mesmo sentimento de insegurança no time e em você também. Então, existe esse medo, existe também insegurança de fazer a reunião, insegurança de convocar a reunião, insegurança de ser mal interpretada ou mal interpretado, insegurança de como vai conduzir, quais são os pontos que você vai trazer, o que é que vai ser falado. Imagina aí você, eu acredito até que você que nunca fez reunião, se for o caso, você deve estar pensando, poxa vida, mas como é que eu vou fazer essa reunião? Nunca fiz, como é? Qual é o passo a passo? Eu sei que se eu entrar na internet, tá, eu vejo lá o pessoal dizendo como é, mas na prática, o que é que eu vou fazer na hora? E se não der certo, o plano B, como é que eu vou fazer o plano B? Então existe essa relação, essa questão da insegurança, mas existe também segurança em excesso. Olha que interessante, a segurança em excesso. Sabe aquela segurança quando a gente dirige super bem o carro da gente? A gente é um excelente motorista e vamos supor, no caso, uma pessoa que nem bebe, tem uma vista muito boa, tem reflexos muito bons. Quando está dirigindo o automóvel, não usa celular, não atende telefone, não se despeça com atenção e por isso essa pessoa, ela deixa de usar o cinto de segurança. Ela deixa de usar o cinto de segurança. E nesse caso, nesse carro, nesse episódio, nesse exemplo que eu estou dando, não tem airbag. O carro não tem airbag. Mas a pessoa acredita que por ter muita segurança no volante, por dirigir muito bem, por não utilizar nem rádio, nem som no carro quando está dirigindo, não utiliza celular, não atende ligação telefônica, não conversa também com quem está de passageiro. Então essa pessoa, parece um robô, né? Essa pessoa, ela acredita que não precisa utilizar o cinto de segurança. Então faz sentido para vocês que essa pessoa que confia muito no nível de direção dela, ela, por não usar o cinto de segurança, mesmo que ela dirija super bem e que ela tome todos os cuidados possíveis, faz sentido para vocês que essa pessoa não necessariamente vai estar isenta de um acidente de carro? Comenta aí, o que é que vocês acham? Claro que ela vai estar passível de um acidente de carro, porque não é só o carro dela que está sendo dirigido. Existem outros carros que estão sendo dirigidos também, que estão sendo guiados. Então, por mais perícia que ela tenha, ele ou ela, existem outros motoristas que podem não ter a mesma perícia que ela tem. E ela pode se machucar tremendamente. Então, essa segurança, nesse caso, essa segurança em excesso, eu considero cegueira. Eu não considero essa segurança como algo confiável. Porque a confiança, ela gera um viés, ela nos ilude no sentido que nós estamos com certeza fazendo a coisa certa. E hoje mesmo eu estava comentando com um primo meu, pedindo algumas dicas de um projeto que eu estou fazendo. E eu comecei esse projeto, comecei um esqueleto e excluí algumas coisas porque já estavam mais do que eu estava planejando, mas chegou um momento de incluir determinadas coisas e eu não incluí, mas para mim estava ótimo do jeito que estava. E esse meu primo me disse, não, mas tá legal, mas você não acha que se você fizer isso, tal. Esses pontos que ele me mostrou eram pontos que deveriam ser óbvios para mim. Mas como eu estava muito seguro, eu deixei escapar. Então, olhem como é fantástico, por isso que eu sempre ressalto, o melhor aprendizado
é com as pessoas. Claro que a gente tem que ter a teoria, mas sem as pessoas a teoria vai por terra, porque nós precisamos das pessoas para validar a teoria. E isso também é importante da gente estar em comunidade, da gente estar trocando uma ideia, de a gente acolher sugestões, de a gente pelo menos ouvir as sugestões, que a gente pode não acolher, mas pelo menos ouvir as sugestões. Ouvir divergências é super importante porque evita o nosso viés. Então, quem está seguro demais que não precisa fazer reunião, na verdade está com um certo nível de cegueira, porque essa confiança aí, ela vai te trazer um viés, né? Um viés, muitos chamam de viés cognitivo, viés inconsciente e tal, mas não vamos entrar em conceito não. O que importa é que vai te confundir, vai te passar uma imagem que ela é uma miragem, que ela parece ser verdadeira, mas quando você chega perto, ela é só uma ilusão de ótica. Então, veja bem, a gente fazendo reunião, a gente ainda não fica isento de deixar passar alguma coisa importante. Imagine se a gente não fizer reunião. Aí eu fico imaginando que você possa estar pensando, nossa, Rômulo, mas reunião é muito chato. Reunião, na minha experiência, causa improdutividade. Rômulo, isso aqui é muito chato, demora muito, e a gente deixa de trabalhar e perde-se muito tempo e tal. Então é o seguinte, existem realmente reuniões que são improdutivas. Existem reuniões que realmente são desnecessárias. Existem reuniões que são um porre. Por quê? Porque não se segue um roteiro. A gente vai para a reunião, olha só, uma reunião sem pauta. Você foi convocado para uma reunião em que você não sabe a pauta da reunião. Quando você chega na reunião, que você não imagina qual é a pauta, você não vai com um roteiro, você não vai com um repertório apropriado para a reunião. Às vezes você é pego de surpresa e quando chega na reunião, além de ser uma reunião que não tem pauta, só tem hora para começar, e no meio da reunião fala-se no churrasco da semana passada, ou então no casamento do amigo ou da amiga na semana passada, e foge do roteiro da reunião. Então, obviamente, esse tipo de reunião, se você, gestora ou gestor, a sua reunião, se você pensa em convocar uma reunião como essa, é melhor realmente nem convocar. Porque ela é improdutiva, ela é chata, ela é desmotivadora. Então, esse tipo de reunião, eu concordo que é improdutiva. Eu já participei de várias desse jeito daí, já participei de várias, eu entendo perfeitamente o gestor, a gestora ou os colaboradores, os membros de time que já participaram de reuniões que são porre, porque realmente eu já participei, porque não tinham métodos. Mas a partir de hoje, se você não tinha, você vai ter um método que a gente vai trazer agora, pelo menos um método inicial aí para dar o pontapé. Olha, por experiência própria, eu tive uma aluna que muito querida, muito competente, muito dedicada, ela também não fazia reunião. E insisti até que ela acolheu a ideia e eu não culpo realmente quem não faz reunião, porque eu sei que às vezes é uma questão de insegurança, é uma questão de não ter o costume, eu entendo perfeitamente, porque muitas coisas que eu não fazia, eu fui fazendo aos poucos. É porque eu já tenho aí alguns anos de gestão e tal, já tenho essa prática e já passei por essa jornada de não estar acostumado e chegar a um ponto e topar fazer. Mas eu entendo perfeitamente que no início é complicado mesmo. A gente tem esse bloqueio. Eu entendo perfeitamente você, gestora ou gestor, que ainda não fez porque tem essa insegurança, essa resistência. Mas, enfim, voltando ao caso da minha aluna. Ela topou fazer, ela fez, num padrão que a gente tinha conversado, que a gente tinha proposto, e no outro dia estava super satisfeita porque tinha implementado e viu que não era um bicho de 7 cabeças. Gente, não é um bicho de 7 cabeças. Se vocês fizerem, pelo menos de um jeitinho mínimo, básico, eficiente,
vai ser curta, vai ser tranquila, vai ser eficiente, vai ser produtiva e ainda empolga as pessoas. Para vocês verem como é interessante, ela tinha um certo receio de as pessoas, os membros do time não gostarem daquilo, mas foi exatamente o contrário. Teve colaborador dela, teve membro do time que perguntou, achou interessante e pediu para continuar fazendo. Então ela passou algum tempo fazendo diariamente, eu não sei se agora faz diariamente. E essa frequência também não precisa ser diária. Existem metodologias que usam diariamente e outras que usam uma vez por semana. Nós lá no nosso time, a gente já fez durante anos, eu acredito que a gente tenha feito durante anos, reunião diária, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Mas chegou um momento que nós avaliamos que, para o nosso caso, uma vez por semana já era o suficiente e a gente faz uma vez por semana. E nós combinamos que, se chegar um momento, um nível em que nós precisemos incluir mais um dia na semana, ou mais um, ou mais dois, ou em todo dia, a gente pensa em fazer. Mas, por enquanto, um dia por semana está suficiente. Então, vamos lá. Trazer para vocês traçarem um roteiro que é básico, mas é o básico que dá certo. É o feijão com arroz que, sendo bem temperado, é um alimento super delicioso, além de ser nutritivo. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro ponto. Faz uma pauta. Não, mas antes da pauta, de traçar a pauta, a gente tem que pensar no tempo, né? Porque senão a gente vai traçar uma pauta que seja de 30 tópicos e ali vai durar 3 horas. Então, para você que não faz, se for o caso de você ainda não ter frequência em fazer reuniões, começa ali com 15 minutos, no máximo 30 minutos de reunião, no máximo uma vez por dia, pelo amor de Deus. Tem equipes que fazem 2, 3, 4 reuniões por dia. Pessoal, pelo amor de Deus, não façam isso. Vocês vão desperdiçar energia desnecessariamente e vocês vão comprometer não só a produtividade de vocês vão deixar de estar produzindo. Aí eu sei, você pode até estar pensando, não, mas a reunião é uma forma de produzir, porque nós estamos pensando, gente, 4 reuniões por dia, tudo indica, tudo leva a crer, a não ser que sejam com pessoas diferentes, com equipes diferentes, mas a mesma equipe, se forem equipes diferentes, tudo bem. A sua equipe, que tem uma reunião com a equipe B, com o setor B, departamento B, e depois com uma com C, com D, aí vá lá. Mas, e se for para falar de coisas diferentes? Se for para falar a mesma coisa, obviamente não faz sentido fazer 4 reuniões podendo juntar todo mundo na mesma reunião. É correto? Mas, se for com o mesmo time, com as mesmas pessoas, não faz sentido você ter 3, 4 reuniões por dia. Não faz sentido. Você vai comprometer o seu cognitivo, ou seja, vai ficar menos inteligente e vai comprometer a sua produtividade. Então, faz uma reunião por dia, tira ali no início 15 a 30 minutos e se você nunca fez, eu não recomendo você, vou fazer as reuniões do modelo dos métodos ágeis, vou fazer aqui reunião em pé, todo mundo em pé, 15 minutos diariamente, vou fazer aqui a do modelo do Scrum e tal. Não, faz o basicão por enquanto, depois você evolui. Mas é um basicão que dá super certo. Faz aí, tenta diariamente, 15 minutos. Se for diariamente, faz 15 minutos. Se for uma vez por semana, faz 30 minutos. É a minha sugestão, porque eu já fiz das duas formas. E faz uma pauta, traça os pontos que você vai trazer para a reunião, não passa mais do que aquilo e combina com o time o seguinte. Obviamente não é só você que vai ter voz, gestora ou gestor. Cada membro do time precisa ter a oportunidade de falar, porque senão não adianta. Senão não adianta a reunião. Você vai querer fazer uma reunião só para ser ouvida ou ouvido, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. É desnecessário. Se for para isso, é desnecessário. Então, dê oportunidade a todos de falar, todos se manifestarem, mas traçam tempo. Por exemplo, se você traçou o tempo, se você combinou com o time, alinhou com o time, tá? Não chega também impondo. Alinha com o time. Gente, eu sugiro que seja 15 minutos, ou então eu sugiro que seja 20, ou eu sugiro que seja 30.
O que vocês sugerirem e acordarem, cumpre aquele estabelecido. Se vocês alinharam que foi 15 minutos, quando chegar em 15 minutos já deixa ciente todo mundo. Claro, tem que deixar ciente antes. Dizer, olha pessoal, se vai ser 15 minutos, então quando chegar nos 15 minutos, por isso que eu recomendo, antes de continuar, recomendo que seja diária. Por quê? Porque você vai alinhar com o time. Quando chegar nos 15 minutos, ou 20, ou 30, como você combinou com o time, mas vamos botar 15, que era o que eu fazia quando a gente fazia diariamente, inclusive inspirado na equipe que o Luiz Carlos, que hoje é gestor e um excelente gestor, aliás, já faz anos que é gestor, o time dele fazia esse modelo de reunião e a gente aderiu exatamente modelando a equipe do Luiz Carlos. Eu fui lá com o meu time ver como eles faziam. Eu recomendo para vocês, eu já recomendei algumas vezes e recomendarei sempre que vocês modelem os gestores que vocês entendem que são eficientes. Então, a equipe do Luiz Carlos, há anos que eu considero eficiente, e nós fomos lá modelar o modelo de reunião que eles faziam. Então, a gente adotou assim durante anos, que era reunião diária de 15 minutos. Chegou nos 15 minutos, gente, encerrou. E só no dia seguinte. Se deu os 15 minutos, ainda tem gente falando, mas já estavam todo mundo cientes de que quando chegasse os 15 minutos encerraria, então pronto, o pessoal já se policia para economizar, para racionalizar esses 15 minutos. O pessoal de olhinho no relógio para racionalizar. Chegou os 15 minutos, não conversa mais, não estende. Passa para o dia seguinte, porque senão vai gerar uma certa descredibilidade, vai gerar descredibilidade. E eu já passei por isso e houve uma descredibilidade realmente, porque não sei se vocês já perceberam, eu gosto um pouco de falar. Então, realmente, algumas vezes eu perdia o policiamento na reunião e a gente acabava voltando para mim a palavra perto dos 15 minutos e eu estendia. E às vezes era um papo que era de interesse de todo mundo e estendia por interesse de todo mundo, mas não deixava de gerar descredibilidade. O que acontecia? Em determinados momentos, algum colaborador dizia, ei, hoje vai passar por 30 minutos, 35 e tal, ou seja, já gerava realmente um cansaço em razão dessa descredibilidade. Então, já passei por isso e digo para vocês, não é interessante, não é bom, mesmo eu tendo esse direcionamento, tendo essa ciência, eu ainda acabava sem o devido monitoramento do tempo e passava e vi que não é bom. E eu recomendo para vocês que se monitorem, se forem fazer nesse padrão, para que não passem por isso, para que não desgastem desnecessariamente os seus times. E, obviamente, vocês não se desgastem desnecessariamente. Então, faz a reunião de 15 minutos. Adotem o modelo que vocês acharem interessante, mas eu recomendaria que no início fizesse essa diariamente, de 15 minutos. Faz uma pauta, faz o tópico, pede também para os colaboradores fazerem anotarem algum ponto que queiram trazer para a reunião e observem isso depois de algum tempo. Inicialmente, eu digo logo para vocês que o efeito é de curtíssimo prazo. O efeito é rápido, vocês vão ver uma diferença relevante em pouquíssimos dias. Talvez em uma semana, se vocês fizerem uma reunião no roteiro que eu estou dizendo para vocês, em uma semana vocês já vão sentir uma diferença brutal. Uma diferença brutal. Estou exagerando não, a diferença é brutal. Experimentem. Em uma semana, vou dizer novamente, vocês vão observar um resultado. Uma diferença enorme. E aí você vai dizer, Rômulo, mas em que aspecto eu vou observar esse resultado? Aí eu vou deixar, não vou dar spoiler, vou deixar isso sendo uma caixinha de surpresa, você vai verificar, você mesmo com seus olhos, vai ver em que aspecto houve essa mudança significativa, essa mudança brutal. Então você observa e você vai chegar às suas conclusões. Porém, uma coisa eu garanto, algo vai mudar, positivamente. Positivamente, pode ter certeza. Vai haver uma mudança significativa, de curtíssimo prazo, positiva.
Agora, claro que reunião não obra milagre. Não gera, não é um passe de mágica também. A reunião é eficiente, ajuda em muitas coisas, mas obviamente só ela não proporciona tudo quanto eu entendo que é necessário para obter engajamento e produtividade. Esse tudo que eu falo é porque são algumas, né, são algumas variáveis, mas são variáveis super possíveis de serem implementadas e serem replicadas. Não exige, não requer nenhuma habilidade. Para você ser uma boa gestora, um bom gestor que coloca o seu time em um patamar de elevada produtividade e engajamento de forma sustentável, você não precisa ter, preste muita atenção, você não precisa ter nenhuma super habilidade, nenhuma. Qualquer pessoa medianamente capaz, se implementar o que é necessário e eficiente e objetivo para se obter isso, vai conseguir. Vai conseguir. A questão é implementar, porque algumas pessoas não querem implementar, mas enfim, implementando, você não requer que você tenha nenhuma super habilidade. Então, faz isso, monitora durante alguns dias para ver o resultado e depois desses dias você vê com o seu time sobre a necessidade de fazer diariamente ou não, ou de uma vez por semana, mas eu recomendo que pelo menos uma vez por semana. Eu recomendo muito a vocês que não passem de uma semana sem fazer reunião. Gente, pelo amor de Deus, não façam reunião uma vez por mês. É um absurdo, não façam uma reunião uma vez por mês. Vocês vão perder muito na visibilidade do time, no monitoramento do time e também nos índices de produtividade. Vocês vão perder muito. Olha, quando a gente faz reunião, essas reuniões com a frequência mais curta, semanal, por exemplo, fica tão natural a questão da produtividade, a questão do monitoramento da produtividade, que os pontos vão ser outros. Os pontos vão ser outros. Preste muito bem atenção nisso, preste muito bem atenção. Se o seu problema é produtividade, engajamento e produtividade, você fazendo reuniões constantes, aliado com as outras coisas também, mas se você tiver as outras coisas e não tiver a reunião, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você pode ter inteligência emocional, você pode ter, sei lá, metacognição, ou enfim, você pode ter as habilidades mais eficientes de uma líder ou de um líder, mas se não tiver reunião, não vai adiantar, você não vai conseguir. Você não vai conseguir. Acredite nisso, você não vai conseguir. Então faça reunião, faça reunião. E vai chegar um ponto que a questão da produtividade, ela vai ser o mais simples da reunião. Porque o time já vai estar conseguindo se ver com uma clareza tão grande que não vai ter receio com relação a como está a produtividade. Vai ter questão de como aperfeiçoa a produtividade, como melhora a produtividade, mas não vai ser uma crise em razão da produtividade estar negativa. A produtividade vai estar massa, vai estar legal, só que, óbvio, uma produtividade linear, ela é estagnada. De vez em quando a gente tem que melhorar a produtividade, porque em benefício, inclusive, do time, né? Em benefício, inclusive, do time. Então, isso vai ser super tranquilo. O que vai se falar nas reuniões vai ser um tira-dúvida, vai ser sobre como melhora um procedimento que vocês estão fazendo, ou algo que vocês deixaram de fazer porque entendiam que não era mais necessário e chegou um ponto que em uma das reuniões algum disse: Rômulo, mas aquele procedimento que a gente fazia, eu acredito que agora seria interessante a gente voltar a fazer por isso. Entendem? Então, são coisas que na reunião a gente monitora. Sem falar, isso aqui é bem direcionado. Os outros tópicos é para o time em geral, como vocês observaram, mas essa daqui é direcionadíssima para gestoras e gestores, que é o seguinte: um dos efeitos colaterais de não haver reunião é que você vai ser interrompida ou interrompido com muita frequência, porque vão surgir demandas que o time vai ter dúvida. Não tem reunião,
ninguém sabe para onde é que está indo, aquela história do gato lá com a Alice. Sabem onde se quer chegar, mas não sabem por qual caminho estão indo para se chegar no destino. Então vão com uma frequência alta chegar até você e perguntar: fulano, isso daqui está correto desse jeito? Olha, surgiu essa dúvida, e você vai parar o seu roteiro diário várias vezes. E com a reunião, isso vai, um efeito também muito positivo da reunião é esse: você, como gestora ou gestor, você vai ser interrompida ou interrompido bem menos vezes, além de você disseminar a informação. Porque na reunião, veja, uma dúvida do A pode ser uma dúvida do elemento C, ou do elemento D, do E. A sua dúvida pode ser dirimida por um outro membro do time, por exemplo. Entendem? Então, é muito interessante. Luiz Carlos colocou aqui: muitas vezes a rotina nos impede de fazer reuniões diárias ou, no mínimo, semanais. Sua fala nos motiva a voltar ao caminho correto. Luiz Carlos, realmente, eu entendo, olha, eu entendo perfeitamente que muitas vezes, por isso que a gente também, inclusive lá, a gente decidiu, a gente chegou a um ponto tal que a gente já estava bem alinhado, e a gente viu que a reunião diária, para a gente, poderia comprometer um pouco a produtividade, porque não exigia mais reunião diária. E já era tanta coisa, tantas atribuições, que a gente entendeu que não, já que a gente não está nem fazendo algo só para dizer, né, que vou me comprometer para ter consistência, fazer todo dia, não, tem que ter um motivo, tem que ter uma relevância nisso, tem que ter um propósito, obviamente, né? Então, o que a gente fez? Não, vamos fazer uma vez por semana. Agora, realmente, eu não recomendo de forma alguma passar mais do que isso. Eu acho que uma vez por semana é necessário. Não é só eficiente, é necessário. É eficiente e necessário. É como se fosse o básico, no meu entendimento, é como se fosse o básico para chegar, pelo menos, em um patamar razoável. Pelo menos no início de um patamar, para se alcançar como é que eu posso dizer? Um padrão tal de sustentabilidade, de produtividade sustentável. Eu acho que esse é o padrão base, pelo menos uma vez por semana. Então, minhas amigas, meus amigos, obrigado pela companhia, obrigado Luiz Carlos, um grande abraço e desejo a todos um bom final de semana, uma excelente noite, e terça-feira estarei de volta às 19 horas. Um grande abraço, obrigado pela companhia e fiquem todos bem. Tchau, tchau.